Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amados irmãos. Nós estamos examinando a segunda carta do apóstolo João. Chegamos à 10ª exposição nessa carta. Nós temos aprendido aqui com João que a verdade, ela é a realidade mais importante das nossas vidas. E é também a esfera de existência da vida cristã. Nós vivemos no ambiente da verdade. A verdade permeia tudo aquilo que nós fazemos, abrange todas as áreas da nossa vida, governa tudo aquilo que nós fazemos, pensamos e dizemos como cristãos. E isso é claramente percebido nos 4 primeiros versículos desta carta. Porque, como você já sabe, João relaciona a verdade com a vida cristã de 4 maneiras particulares aqui. E ele quer enfatizar a dimensão, a penetrabilidade, o domínio da verdade na vida dos verdadeiros crentes, preparando o terreno, por assim dizer, para fazer um contraste entre o domínio da verdade na vida dos crentes e o domínio da mentira na vida dos falsos cristãos e pastores mentirosos. Nós já vimos aqui no versículo 1, na parte B, que primeiramente a verdade une os crentes. Depois, no versículo 2, nós vimos que a verdade habita nos crentes. E nós prosseguiremos agora para o terceiro aspecto da existência cristã no ambiente da verdade. Vamos ler o versículo 3 de 2 João. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Tu sabes das nossas necessidades, fraquezas e limitações e daquilo que nós precisamos receber essa noite. Ajuda-nos, vem sobre nós, encha-nos com Teu Espírito Santo e nos dá, ó Deus, mais da Tua verdade nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O terceiro aspecto da existência cristã no ambiente da verdade, de acordo com João, é que a verdade abençoa os crentes. Nas traduções em português, a ordem das palavras desse terceiro versículo de 2 João está disposta de uma maneira diferente à do original grego. E no grego, a ordem das palavras é importante, meus irmãos, para identificar as ênfases do texto. Enquanto nas traduções em versões em português nós temos, geralmente, graça, misericórdia e paz, abrindo o terceiro versículo de João, no grego, a palavra de abertura é estarão conosco ou serão conosco. Estarão conosco, graça, misericórdia e paz. É assim que está no original grego. A ordem das palavras no grego coloca ênfase em conosco, como se João quisesse dizer que a graça, a misericórdia e a paz são bênçãos exclusivas daqueles que estão na esfera de existência da verdade, em contraste com os mentirosos gnósticos. As bênçãos de Deus e de Cristo, diz o apóstolo João, estarão conosco, e apenas conosco é a ênfase dele, os que vivemos na verdade e no amor. Na realidade, desde o início de sua carta, João tem sido enfático. Como já lhes mostrei numa outra ocasião, João foi enfático no versículo 1, quando ele demonstra a sua afeição à Senhora e seus filhos, quando ele diz, a quem eu amo na verdade. E o pronome eu no grego é enfático também aqui. Então, o que ele realmente está dizendo, deixe-me lembrá-los, é o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu mesmo amo na verdade. E ao dizer isso, provavelmente ele quisesse distinguir-se dos falsos mestres orgulhosos que amavam apenas a si mesmos e agiam com base nos seus interesses pessoais. Novamente ele é enfático no versículo 2, eu estou relembrando você, quando ele diz, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre.
A maneira como João ordenou aqui as palavras também coloca ênfase na palavra conosco, como se ele reivindicasse exclusividade da posse da verdade, em contraste com os missionários gnósticos. João está sendo enfático, meus irmãos, altissonante, veemente, porque ele deseja que a senhora tenha um claro, um cristalino entendimento da singularidade e distinção da posição cristã em relação ao mundo e aos falsos crentes, à falsa religião. É como se ele estivesse traçando uma linha bem definida e dizendo à senhora o seguinte: você está vendo essa linha aqui, estimada senhora? Nós crentes, e apenas nós, estamos desse lado da linha, na esfera de existência da verdade. Os falsos e os mentirosos estão do outro lado da linha, no ambiente da mentira. E você não pode passar para lá, nem eles podem passar para cá. Nós somos da verdade. Eles são da mentira. Essa distinção, pois, estimada senhora, precisa estar clara na sua mente. Nós somos da verdade, eles da mentira. E essa linha não pode ser apagada. Isso precisa estar claro na sua mente e no seu coração. Nós temos muito a aprender, meus irmãos, dessa ênfase de João, porque uma das grandes tragédias do povo de Deus, desde a sua formação até o presente século, foi não compreender a singularidade e distinção da sua posição em relacionamento com Deus, em contraposição à falsa religião e ao mundo. E isso explica, com certeza, grande parte das condições atuais da igreja e dos cristãos particularmente. Em certo sentido, os 66 livros da Bíblia não apresentam cada um deles verdades diferentes. Como um todo, os livros da Bíblia reiteram e apresentam aspectos diferentes das mesmas verdades fundamentais sobre Deus, sobre Cristo, sobre nós. E uma das coisas que é reiterada em toda a Bíblia diz respeito a quem o povo de Deus é, quem nós somos e a nossa posição em relação a Deus e em relação ao mundo. Lembrem-se, por exemplo, da nação de Israel. Israel frequentemente falhou ao longo da sua história, ao longo da sua trajetória, misturando-se com povos pagãos e acolhendo seus falsos ensinos idólatras, imitando suas práticas abomináveis. Por isso foi necessário Deus levantar ao longo da história de Israel dezenas de profetas, dezenas de homens de Deus para relembrar de modo enérgico, de modo claro, objetivo, a posição de Israel como povo de Deus. Israel deveria ser luz para as nações e falhou nessa missão. Em outras palavras, Israel deveria ser uma testemunha da verdade ao mundo. Olhem também para o Novo Testamento. Grande parte do conteúdo das epístolas é dedicado a instruir e relembrar a igreja da sua posição em Cristo e quais implicações derivam dessa posição. A igreja foi separada para ser coluna e baluarte da verdade. A carta de Paulo que nós estamos estudando aqui aos domingos, por exemplo, você vai ver que a primeira coisa que Paulo diz depois da sua saudação é da nossa posição em Cristo. Apresenta aos cristãos aonde nós estamos, assentados nas regiões celestiais, com Jesus. Mas com frequência a igreja também, infelizmente, meus irmãos, acolheu falsos ensinos e imitou o estilo de vida pecaminoso de religiões pagãs, abraçou o seu ensino. Emprestando a linguagem de Tiago, a igreja portou-se tal qual um homem que se olha no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece-se da sua aparência. Daí a necessidade de Paulo chegar a dizer, lá em Filipenses capítulo 3, verso 1, vá até esse texto. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. E o apóstolo Pedro, tendo falado da posição dos eleitos, dos cristãos e dos seus resultados, quais são os resultados da eleição, ele continua dizendo o seguinte, lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versos 12 e 15, olhe Pedro também insistindo em relembrar os cristãos da sua posição. 2 de Pedro, capítulo 1, do verso 12 ao 15, diz assim: por isso,
sempre terei o cuidado de relembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto eu estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam capazes de lembrar-se destas coisas. Isso daqui, meus irmãos, é suficiente para provar meu ponto de que os crentes estão sempre propensos e com uma facilidade surpreendente a ter, por assim dizer, uma crise de amnésia e, em consequência disso, desviarem-se da sua posição como povo da verdade. E quando isso acontece, o resultado é invariavelmente o mesmo que o do passado. A mentira, o pecado e uma falsa religião acabam recebendo acolhida no meio do povo de Deus. Nada de novo debaixo do sol. E eu estou plenamente convencido, queridos, de que conjuntamente com a apostasia no ensino, esse desmemoriamento, essa amnésia a respeito da nossa posição cristã, é grandemente responsável pela alarmante fascinação dos crentes com ensinos e práticas de religiões pagãs antigas, disfarçadas sob roupagens modernas. Em nossos dias, alguns crentes, como que tendo um lapso de memória a respeito de quem são, abriram as portas para novas vertentes do gnosticismo antigo da época de João e desviaram-se da sua posição nos domínios da verdade. O progressismo é o gnosticismo moderno, ou neognosticismo. Um dos reflexos do gnosticismo antigo no progressismo atual é procurar resgatar elementos pagãos de figuras femininas como deusas. Na tradição gnóstica, por exemplo, Sofia, que significa literalmente a que detém a sabedoria, é um dos aspectos femininos de Deus e o Espírito Santo da Trindade, segundo eles. Não é preciso muito esforço para ver um reflexo da antiga gnose na tentativa de endeusamento ou divinização da mulher pelo feminismo progressista. Se preferirem, uma espécie de matriarcado, como que é encontrado nos evangelhos gnósticos, descoberto em 1945 no Egito. Isso é apenas a velha tentativa gnóstica de reformular a essência de Deus, tal qual fizeram os primeiros gnósticos ao negarem a humanidade de Cristo. O feminismo progressista é apenas uma máscara moderna por detrás da qual esconde-se o velho gnosticismo. Uma outra conexão entre o antigo gnosticismo e o progressismo envolve a crença de que, para os antigos gnósticos, a matéria é má, você já sabe disso, e portanto não poderia ser produto de um Deus bondoso. Então, se a matéria é má, o corpo físico também o é, e por isso deve ser transcedido, deve haver uma suplantação desse corpo físico. Assim, o gnosticismo era hostil para com o mundo físico, em especial para com o seu próprio corpo, que ele considerava a prisão da alma. Daí, meus irmãos, uma busca obsessiva por ascender ao mundo perfeito no gnosticismo, a dimensão espiritual chamada pleroma, o céu dos gnósticos, onde o estado ideal de existência é concebido como uma unificação ou uma fusão entre as unidades de gênero, masculino e feminino, e são absorvidas em uma unidade absoluta e sem gênero de existência. Em outras palavras, o modelo gnóstico de existência superior e evoluído, no modelo gnóstico de existência superior e evoluída, as distinções de gênero são eliminadas. E o que temos é uma espécie de ser andrógeno, nem masculino, nem feminino. Isso lhes parece familiar? Vocês conseguem lembrar de algo parecido em nossa época, em nossa cultura? Ideologia de gênero. A ideologia de gênero é o guarda-chuva, por assim dizer, debaixo do qual essas teorias de gênero contemporâneas, como o transgenderismo, estão alojadas.
Dentro do grupo dos transgêneros existem diversos subgrupos, meus irmãos. Pelo menos 31 classes diferentes de transgêneros, transexuais, travestis, drag queens, não binários, etc. O que o torna tão complexo e não uniforme quanto a antiga gnose ou o antigo gnosticismo. O fato é, meus irmãos, que o gnosticismo sobrevive subrepticiamente no transgenderismo, no sentido de que há uma busca por um ideal de existência no qual há um terceiro gênero ou um gênero flutuante ou volátil, em rejeição aos gêneros masculino e feminino como produto, como sendo um produto de um Deus bondoso. Mas nós precisamos compreender uma coisa. Assim como não existe gnosticismo cristão e nunca houve, também não existe progressismo cristão, ou se quiserem, cristão progressista. Só existe no fantástico mundo de Marx, mas no mundo real do reino de Deus não existe, queridos. Se ninguém te falou, eu estou te falando agora e te provando na palavra. Como Calbart disse em 1934, referindo-se aos teólogos liberais, estes têm uma fé diferente, um espírito diferente, um Deus diferente do que os cristãos têm confessado. Não podem ser considerados evangélicos, pois o que vale para eles é o apreço à ideologia e não à fé revelada. Vocês querem saber qual é a grande tragédia disso? É que quando o povo de Deus fica confuso e amnético sobre a singularidade e distinção da sua posição, e por conseguinte a verdade é corrompida por falsas religiões e ideologias, ele coloca-se fora do ambiente das bênçãos de Deus. Os falsos cristãos, meus irmãos, não podem ser abençoados porque estão fora da esfera da verdade. É isso o que os falsos ensinos, como a antiga gnose e a gnose moderna, o progressismo, fazem, isolam-nos das bênçãos de Deus. E aqui está mais uma coisa que você precisa entender. Deus não pode ficar e abençoar um povo que clama queremos Satanás. Deus é criterioso nas suas companhias. Onde Satanás entra, Deus sai, não fica no mesmo lugar. Por outro lado, diz João, algumas bênçãos particulares e exclusivas estarão conosco, e tão somente conosco, os verdadeiros crentes, em verdade e amor. E quais são essas bênçãos que João tem em mente? O apóstolo responde na continuidade do versículo 3 de 2 João. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai. João já havia dito no versículo anterior, meus irmãos, que a verdade permaneceria com os crentes. Agora ele faz aqui esse maravilhoso acréscimo, dizendo que a graça, a misericórdia e a paz também serão com eles, no que ele também se inclui. Na superfície, essa última sentença da saudação de João, a Senhora eleita, parece como qualquer outra saudação das cartas do Novo Testamento, mas existem algumas diferenças aqui. A primeira é que na maioria das cartas do Novo Testamento, a saudação é uma oração, um desejo, para que as bênçãos endereçadas sejam experimentadas pelos crentes. O que nós temos aqui em 2 João, porém, é uma afirmação, é uma garantia, um anúncio de bênçãos particulares que João confiantemente considera pertencentes aos crentes. A segunda diferença é que na maioria das cartas do Novo Testamento, a fórmula costumeira é graça e paz. As cartas gregas, meus irmãos, tinham um padrão. Identificava-se primeiramente o autor e os destinatários, e depois acrescentava-se a palavra karen, que significa saudação. Era uma saudação de uma só palavra. Os judeus acrescentaram a esse padrão das cartas antigas a palavra paz. E os cristãos trocaram karen por charis, que significa graça, e adotaram também o termo paz usado pelos judeus. E assim nós temos usualmente, nas saudações das epístolas do Novo Testamento, a dupla graça e paz. Não paz e graça, mas graça e paz. A paz segue a graça como a noite segue o dia. Em 2 João, o apóstolo acrescenta
entre graça e paz um terceiro termo aqui, misericórdia, um conceito também judaico. Esses três termos juntos só se repetem nas cartas de Paulo a Timóteo. João nunca usa essa palavra aqui, misericórdia, nos seus escritos. E por isso eu não sei dizer exatamente por que ele a usou aqui. Isso daqui não está claro. Nem ao menos sei se de fato houve alguma razão maior do que a embutida ali na saudação para ele usá-la. Mas considerando que a única vez que o trio graça, misericórdia e paz aparece nas Escrituras é no contexto de apostasia em que Timóteo estava escrevendo, estava pastoreando, melhor dizendo, eu quero sugerir a vocês que João usou essa palavra para que aquela estimada senhora, diante do perigo de negar a fé, soubesse, assim como Timóteo soube de Paulo, que somente as melhores e mais ricas bênçãos de Deus, oferecidas a pecadores redimidos, podem enfrentar e impedir a apostasia. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que essa tríade, graça, misericórdia e paz, é um excelente resumo do progresso da salvação. Graça tem a ver com pecadores culpados e indignos. Misericórdia tem a ver com pecadores necessitados e desamparados. E paz é o resultado da graça e da misericórdia. É o restabelecimento da harmonia com Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque quando permanecemos na verdade do Evangelho, quando nós estamos nessa esfera de existência, nós temos a garantia da promessa dessas grandes bênçãos espirituais. Serão conosco, garante João. Elas estarão conosco. Somente a verdade do Evangelho pode nos dar, pode trazer a nós tudo o que nós necessitamos, do início ao fim. Todos igualmente, sem exceção, precisamos de graça, de misericórdia e de paz. As falsas religiões, as seitas, as ideologias prometem sempre, de alguma forma, de alguma maneira, bênçãos específicas. Paz, alegria, felicidade, bem-estar emocional. E o gnosticismo moderno, que eu já mencionei a vocês, sob o verniz do progressismo, também faz promessas populares de alegria, felicidade, paz, justiça, bem-estar emocional, material e social, em um mundo sem fome, em um mundo sem desigualdade, sem distinção de gênero, sem Deus e sem Cristo. Mas na realidade, o evangelho gnóstico progressista, como estamos presenciando, traz consigo apenas desgraça, condenação e desavença. E, infelizmente, assim como os gnósticos no primeiro século da era cristã, os neognósticos têm infiltrado-se nas igrejas, inclusive batistas, inclusive na nossa, parasitando-as, vampirizando-as, sugando-as, drenando-as e fazendo com que alguns crentes neguem a fé, se desviem da verdade. Mas a despeito do quão numerosos possam se tornar os famigerados cristãos progressistas ou gnósticos, e de como eles possam atacar a nossa fé, nós devemos tomar o encorajamento de João como se fosse para nós, como sendo também nosso. A graça, a misericórdia e a paz serão conosco em verdade e em amor. Agora, qual é a origem dessas bênçãos aqui? O apóstolo diz na sequência: da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Há um detalhe interessante aqui nessa expressão, um detalhe interessante no grego, que nas traduções em português fica omitido por uma questão de estilo, eu imagino. O texto grego diz literalmente: da parte de Deus Pai e da parte de Jesus Cristo, Filho do Pai. João repete aqui a preposição da parte de Deus Pai e da parte de Jesus Cristo. E ao fazer isso, ele quer enfatizar a igualdade do Pai e do Filho como origem das bênçãos mais sublimes da vida cristã. É uma dupla fonte de bênção, é o que João quer dizer. João aqui refere-se a Jesus como Filho do Pai. A NVI perdeu a força dessa declaração quando traduziu por apenas seu Filho. No Novo Testamento, Jesus é frequentemente chamado de Filho de Deus, mas nunca Filho do Pai. Mas aqui em 2 João é a única vez que ele é referido dessa maneira. É a conhecida ênfase teológica de João. Ele escreve para que as pessoas saibam e creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, como nós temos lá em João, capítulo 20, verso 31.
É óbvio que, embora João use esse outro designativo de Cristo, o termo tem o mesmo sentido que o Filho de Deus. João quer enfatizar a divindade de Jesus, que o Filho é coessencial com o Pai. Porque o que estava acontecendo ali naquele contexto, vocês lembram? Os pastores gnósticos, ao negarem a humanidade de Jesus, estavam negando indiretamente também a divindade de Cristo. E isso é um fino lembrete de João, também a nós, de que é somente por causa da ligação única e eterna de Jesus, com Deus, como Filho do Pai, e de nossa ligação com Cristo por meio da verdade do Evangelho, é que nós podemos ser abençoados por Deus. É tão somente por causa da relação de Cristo com Deus e da nossa relação com Cristo é que essas bênçãos podem vir até nós. Se Jesus fosse apenas um mero humano, como queriam os gnósticos, ou simplesmente um revolucionário político, como querem os progressistas, nós não poderíamos receber graça, misericórdia e paz. A graça, a misericórdia e a paz só podem ser oferecidas livremente a nós, porque na cruz do Calvário estava o Filho do Pai, o Deus encarnado. Dou ênfase a isso porque penso que é cada vez mais iminente, meus irmãos, um tipo paradoxal de cristianismo sem Cristo na nossa cultura. Uma redefinição do Evangelho a partir da pessoa de Cristo, à semelhança do gnosticismo antigo. É um cristianismo no qual Cristo é tudo menos Deus. É o Cristo, o maior psicólogo que já existiu. É o Cristo coaching. É o Cristo terapeuta. É o Cristo homossexual, é o Cristo negro, é o Cristo transgênero, é o Cristo feminista, é o Cristo socialista, é o Cristo que não transforma vidas nem santifica ninguém. É o Cristo cuja palavra são apenas conselhos, não mandamentos. É o Cristo como um mero exemplo ético, não como Salvador. É o Cristo cuja igreja é apenas um recurso de autoajuda e não a coluna e baluarte da verdade. É o Cristo a gosto do freguês. Escolha o Cristo que você quiser, faça dele o que você quiser. É tão somente esse, o velho Cristo dos gnósticos. Nada de novo debaixo do sol. Nenhum, meus irmãos, desses falsos cristos. É o verdadeiro mediador por meio de quem Deus faz livre provisão da sua graça, da sua misericórdia e da paz a nós. Somente Jesus, o Filho do Pai, pode doar graça, mediar a misericórdia e ministrar a paz em nosso favor. Por fim, João condiciona essas bênçãos à esfera de existência da verdade e do amor. Ele diz: a graça, a misericórdia e a paz estarão conosco, e aqui anota, em verdade e amor. Conforme eu entendo a questão, a verdade e amor aqui são a um só tempo as condições e o âmbito que tornam possíveis essas bênçãos advindas do Pai e do Filho. Nós não poderíamos esperar uma nota diferente dessa, meus irmãos, visto que quem a escreveu é um apóstolo completamente consumido e apaixonado pela verdade, diante de um cenário de infiltração sistêmica do erro religioso nas igrejas da Ásia Menor no final do primeiro século. João, nesse contexto, está sempre deixando claro os limites, fazendo separação entre os verdadeiros crentes e os falsos cristãos. O verdadeiro cristão serve a Deus na verdade e na prática do amor. Ele vive na verdade e ama aqueles que compartilham da mesma verdade. O amor, meus irmãos, vira tolerância pecaminosa se não for governado pela verdade. E a verdade torna-se uma rocha se não for amolecida pelo amor. Aí está o limite das bênçãos de Deus, de João. O que passar disso vem do maligno. E vocês não devem ultrapassar esse limite, se quiserem receber essas bênçãos provenientes do Pai e do Filho. E é por causa da nossa posição, fundamentada na verdade do Evangelho de Cristo, que nós somos abençoados. Eu lembro-me que no início da minha caminhada cristã, por vezes eu estive completamente perturbado, assustado, enquanto eu lutava com os meus pecados, enquanto eu lutava para viver na verdade. Eu estava um tanto quanto assustado, descobrindo as coisas do meu próprio coração, e ao mesmo tempo eu via membros aqui da nossa igreja se afastando, se desviando da verdade e negando a fé. E aquilo me assustava muito. E eu ouvia na minha casa
que a minha expressão de fé era apenas temporária, era apenas mais uma fase da minha vida como tantas outras. E aquilo me causava temor, porque eu não queria me desviar. E eu estava cercado de maus exemplos nesse sentido. E um certo dia, quando eu estava entrando aqui nessa igreja, quando eu entrava aqui para mais um culto, eu encontrei com uma irmã muito querida, com a irmã Geisabete, já falecida, com quem eu costumava orar sempre às segundas-feiras no momento de paz. E nesse dia eu estava bem desanimado e abatido, e eu disse assim: querida irmã Geisabete, ela sempre dizia que estava orando por mim, e eu disse para ela: querida irmã Geisabete, ore para que Deus tenha misericórdia de mim. Eu estava sob um medo de cair, descobrindo a própria inclinação maligna do meu coração, e ela, com a voz cansada, em função da idade, disse bem baixinho assim no meu ouvido, me trouxe para perto e disse: Deus sempre tem misericórdia de você, é você que não enxerga. E aquilo, meus irmãos, foi um bálsamo para o meu coração, foi um alívio, porque eu estava lutando para viver na verdade, estava lutando contra o pecado, e eu não sei explicar, mas aquilo ali foi um alívio para mim, e me deu segurança e paz. Você quer todas as provisões da salvação, graça, misericórdia e paz? Você quer a graça que santifica, a misericórdia que santifica, a paz que te santifica? Você quer todas essas gloriosas provisões da salvação que vão te conduzir à glorificação? Você quer toda essa provisão necessária para te manter na fé, firme e inabalável, diante do avanço cada vez mais galopante da mentira e do pecado aí fora, que vem assediando e se filtrando cada vez mais na igreja? Você quer essas coisas? Tudo isso vem até nós, através da verdade e do amor que acompanha a verdade. Você receberá apenas na verdade e no amor. Onde a verdade domina a mente e o coração, e há um amor comum com aqueles que estão apegados a essa verdade, haverá graça, misericórdia e paz abundantes na sua e na minha vida. Essa promessa maravilhosa de João. Ele não está orando, ele está dando uma garantia. Mantenha-se nos limites da verdade, e você não vai ter por que viver paralisado e com medo. Alerta sim, não negociando com o pecado, não permitindo a mentira, mas você vai estar seguro de que a graça, a misericórdia e a paz estarão com você. E eu espero que isso te encoraje, como eu fui encorajado um dia quando eu entrava aqui nessa igreja, que você saia sob a garantia dessa promessa que João nos entregou nessa noite. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz e penetra o ponto mais interior do nosso coração e nos dá aquilo que precisamos. Confirma essa palavra pregada essa noite no coração dos meus irmãos e frutifica em nome de Jesus. Amém.